Uma grave crise financeira fez o Brasil não ir para a Holanda. Foi a única vez que o Brasil não foi após sua primeira participação em 1920. Isso aconteceu em Amsterdã, 1928. Fala galerinha, tudo bem? Chegamos às Olimpíadas de 1928, que aconteceu em Amsterdã, na Holanda. Os jogos que aconteceram entre 17 de maio e 12 de agosto, teve algumas peculiaridades interessantes nas Olimpíadas. Como, por exemplo, a volta da Alemanha depois de duas ausências devido à Primeira Guerra Mundial, que as Olimpíadas seriam em Berlim em 1916, que não houve por esse motivo, e a Alemanha, que foi considerada uma das principais impulsionadoras da Primeira Guerra Mundial, esteve fora em 1920 e 1924 e voltou para as Olimpíadas de Amsterdã em 1928. Além dos alemães e dos anfitriões holandeses, nós tivemos a participação de 46 países, dentre eles 109 provas em 14 esportes, um número um pouco maior, considerado as últimas Olimpíadas, e que sim, teve um aumento considerável a cada ano que passou. Algo não muito importante foi a primeira participação do país chamado Rodésia. Existe esse país chamado Rodésia? Hoje não existe mais. Hoje a Rodésia, por exemplo, é o Zimbábue. Durante o século passado, muitos países mudaram de nome. Por exemplo, a Tchecoslováquia era um país fortíssimo e que hoje não existe mais. Foi dividido entre República Tcheca, Iugoslávia, entre outros. Então, só para ficar o registro, é engraçado que muitos países aparecem e que não existem mais. É o da Rodésia, por exemplo. Dentre vários países que participaram, um importante para nós, não teve nenhum representante. O Brasil não levou ninguém para as Olimpíadas de Amsterdã. Foi a única participação pós 1920 que o Brasil não teve ninguém na disputa. O motivo foi a crise financeira que o Brasil passou no fim dos anos 20 e com isso não conseguiu recursos suficientes para estar levando brasileiros até a Holanda para estar representando, algo que se tornou comum durante muitos anos, porém que não afetou alguma participação. Os tempos mudaram e hoje os patrocinadores estão muito presentes em cada atleta, principalmente nos esportes individuais. Então hoje podemos dizer que muitos atletas vão com recursos próprios a partir de parceiros, porém representando seu país, que é o Brasil, e recebem talvez um pouco auxílio, pouca ajuda do COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, algo que naquela época os atletas dependiam totalmente da Confederação Olímpica Brasileira. Tivemos dois fatos históricos que marcaram as Olimpíadas da Holanda. A primeira é que a chama olímpica foi acesa pela primeira vez em Olímpia, como conhecemos nos dias de hoje, com todo aquele cerimonial de acender e tudo mais. E outro fato interessante foi na questão de desfile na cerimônia de abertura. Hoje, cada país desfila com um porta-bandeira e seus atletas, alguns selecionáveis. E a partir da Holanda, de Amsterdã, nós tivemos a Grécia sendo a primeira nação a desfilar e o país sede sendo o último a entrar no estádio olímpico. Então, como nos dias de hoje, a Grécia entra primeiro, depois em ordem alfabética entra todos os outros países e para encerrar entra o país anfitrião, neste caso a Holanda, no caso do Rio de Janeiro o Brasil, no caso de Londres a Inglaterra e assim por diante. No nosso quadro de medalhas, nenhuma surpresa, os Estados Unidos dominaram novamente o quadro de medalhas com um total de 56 conquistas, dentre elas 22 medalhas de ouro, 18 medalhas de prata e 16 medalhas de bronze. Os Estados Unidos manteve uma hegemonia aí até 1932, depois algumas mudanças, que é assunto para os próximos vídeos. Na segunda colocação,
Tivemos os alemães, eles que voltaram após 2 ausências e conseguindo aí a segunda colocação no quadro geral de medalhas, com um total de 31 conquistas, dentre elas 10 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata e 14 medalhas de bronze. Terminando os 3 primeiros colocados, tivemos novamente, figurando entre os principais países, a Finlândia, que conquistou um total de 25 medalhas. Os finlandeses, que foram muito bem nas últimas Olimpíadas, voltam a figurar entre as principais na Holanda. Dentre as conquistas, 8 medalhas de ouro, 8 medalhas de prata e 9 medalhas de bronze. Os holandeses ficaram apenas na 8ª colocação, com um total de 19 medalhas, 6 medalhas de ouro, 9 de prata e 4 medalhas de bronze. Foi uma das melhores colocações da Holanda em uma edição de Olimpíadas. Então é isso aí. Lembrando que as Olimpíadas de 1928, o Brasil não teve representantes por causa de questões financeiras que o país passou no final da década de 20 e, claro, que marcou a volta dos alemães após 2 ausências. A ausência dos alemães se deu conta porque o Pierre Barão de Coubertin decidiu remover um dos principais motivadores da Primeira Guerra Mundial. Então, por isso que eles não estiveram nas últimas 2 edições. Além disso, claro, a chama olímpica, que foi acesa pela primeira vez num protocolo que temos até nos dias de hoje, e a Grécia entrando como a principal fundadora dos Jogos Olímpicos, entrando no desfile de delegações na cerimônia de abertura. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.